O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, publicou uma nota no último sábado em resposta ao editorial da revista britânica The Economist, que contestou a atuação da Suprema Corte brasileira. O ministro criticou a publicação, dizendo que o enfoque dado na matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram o golpe de Estado do que ao fato real de que o Brasil vive uma democracia plena, com Estado de Direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. A nota de Barroso ainda defende Alexandre de Moraes, relator do processo do inquérito do golpe, contra as acusações de suspeição e cita Jair Bolsonaro. Aspas, quase todos os ministros do tribunal já foram ofendidos pelo ex-presidente. Se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser um critério de suspeição, bastaria o réu atacar o tribunal para não poder ser julgado. O ministro Alexandre de Moraes cumpre com empenho e coragem o seu papel, com apoio do tribunal, e não individualmente. Fecho aspas. Um outro trecho da nota também chama atenção. Barroso negou que tenha dito derrotamos o bolsonarismo, mesmo com o registro da fala em vídeo. O ministro Barroso argumenta que os eleitores derrotaram Bolsonaro. Não foi a corte. Bom, Silvio, essa manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, nós exibimos aqui a exaustão, mas eu vou pedir para mais uma vez nós exibirmos antes do seu comentário. Daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Silvio Navarro. Eu vou fazer uma pergunta para quem está nos assistindo, Paula. Temos 80 mil, estou maluco sozinho. Eu acho que ele falou a frase, nós derrotamos o bolsonarismo. Foi exibida há segundos aqui no nosso programa. Então eu não quero me sentir maluco sozinho. Porque é isso que o ministro Luiz Roberto Barroso está fazendo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal já cruzou todas as linhas possíveis. E vamos deixar de lado um pouco o devido processo legal, o Estado de Direito, o atropelo do regramento jurídico brasileiro. Porque eles também já conseguiram bater recordes nesse sentido. Vamos apenas nos ater ao que o ministro Luiz Roberto Barroso disse em nota, utilizando a estrutura do Supremo Tribunal Federal. Foi publicada no site do Supremo Tribunal Federal, que é .jus.br, ou seja, é um órgão de Estado. É isso que ele utilizou para falar mentiras. Eu uso o termo mentira. Ele pode utilizar desinformação. Tanto faz. Ele disse que não disse a frase que nós acabamos de exibir. Número 2. Ele mentiu quando disse que o Supremo tem maioria de decisões colegiadas. Nossa reportagem de capa nesta semana traz dados, números, trabalho de garimpo, trabalho de reportagem. Das 106 mil decisões do Judiciário brasileiro, só 20% foram colegiadas. Só 20%, 80% de decisões monocráticas. E vamos além, desse montante de decisões acanetada, 70% foram decisões finais, ou seja, sem direito a uma instância para reanálise. Ou seja, são decisões sem a menor chance de você buscar uma saída para o seu problema. Esse é o retrato do Judiciário brasileiro. O ministro Luiz Roberto Barroso mente quando fala. Acho também que o Supremo Tribunal Federal hoje precisa ser estudado como um caso clínico, um caso psiquiátrico, em alguns casos de narcisismo, em outros casos de sadismo. Tratamos do caso de sadismo, de maldade, de falta de compaixão, de bile, de agir com o fígado o tempo inteiro em decisões do ministro Alexandre de Moraes. E tratamos do caso de narcisismo em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso. A cabeleireira Débora dos Santos passou 2 anos presa e agora está ao lado dos seus filhos, aproveitando talvez o pouco tempo que tem. Eu quero pensar que vai acontecer o contrário, porque eu tenho fé que essa mulher vai poder ficar no seio da sua família e cuidar de suas crianças. Em algum momento essa justiça vai acontecer, mas ela pode ser condenada, porque Moraes e Dino já determinaram seus votos pela condenação. E não há nada que indique que os demais ministros, talvez a exceção seja Fux, vá agir ao contrário. Portanto, ela escreveu, perdeu Mané e Barroso. Quem ousa escrever uma frase de Luiz Roberto Barroso numa estátua de pedra? Qual era o recado que esta senhora queria dar ao iluminado presidente do Supremo Tribunal Federal?
numa gestão marcada, repito, por decisões monocráticas, por falar o tempo todo, por falar demais, por antecipar votos, que é o que ele faz nesta nota também. Ele antecipa o seu julgamento. Isso é um arrepio, causa arrepio a qualquer jurista experimentado do passado, a ministros que já passaram pela corte. E eu não estou aqui ofendendo nenhum desses ministros, apenas estou tentando mostrar que eles ultrapassaram todas as linhas e a sociedade brasileira já compreendeu que nós não temos uma justiça justa. Não temos uma justiça limpa. Portanto, ou a política sai de dentro desse tribunal de uma vez por todas e o caminho começa pelo PL da anistia, ou então eu não sei o que será do Brasil. Não sei o que será do Brasil do ponto de vista das nossas instituições, da Praça dos Três Poderes, porque nós temos um poder que usurpou os demais e temos ministros que se consideram deuses, imperadores. É disso que se trata.